Pessoal, muito bem-vindo mais uma vez. Eu tô com a Thaís Moura, é a segunda parte do vídeo. Se você não viu a primeira ainda, clica aqui em cima que você vai ver a primeira, depois você vem ver essa segunda parte. Tá muito interessante. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, é Thaís Moura, tá aqui embaixo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Outra coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like aí. E deixa nos comentários o que você quer ver da gente, o que você quer acompanhar da nossa vida, da vida de ex-gordo, gordo, obeso e tudo isso daí, beleza? Vamos lá! Thaís, eu queria saber de você se você indicaria a cirurgia bariátrica para alguém. Não, Oh my god! não indicaria. Porque quando eu comecei esse processo de querer emagrecer, se eu tivesse a ajuda que hoje eu ofereço para as pessoas, para elas tirarem o foco de cirurgia e ir para outro método de emagrecimento, eu não teria operado. É um método muito invasivo, você muda a sua vida completamente, fora os problemas que vêm depois. Porque as pessoas operam agora, emagrecem e acham que está tudo bem pro resto da vida. Os meus problemas de saúde começaram a acontecer há 2, 3 anos atrás. Ou Apenas. seja, 8, 9 anos depois da cirurgia começou a ver os problemas. Os meus problemas começaram a anemia profunda, eu tive 2 hérnias no estômago, eu tive que operar o ano passado, tirar as hérnias no estômago, fraqueza, a minha anemia virou uma anemia que se eu não cuidar, ela pode virar leucemia, então você você tem que tomar os remédios pro resto da sua vida. Então é algo assim, você vai querer isso pra sua vida? Ah, mas pelo menos eu vou estar magra, mas você pode conseguir de outra forma. Entendeu? Se tivesse alguém fazendo aquilo o tempo todo dia aí, o que você tomou de café da manhã? A mesma coisa que eu faço com as pessoas. O que você tomou? O que você precisa? Escutar o que as pessoas têm pra falar, porque hoje em dia ninguém escuta. O médico vai ficar te escutando. Ter um mentor, alguma pessoa que te incentive ali Sim, a emagrecer. o médico vai ficar escutando o que você quer falar? É uma vez só na vida. É uma vez. Quantas vezes você viu o médico antes de você operar? Acho que 2 no máximo. Então, se você tem uma pessoa que te acompanha diariamente, tal, você teria muito mais força e você não optaria pela cirurgia. Então, eu não indico mais pelos problemas de saúde do que por qualquer outra coisa. É óbvio que é muito legal você em 2, 3 meses emagrecer aquilo tudo e tá maravilhoso. É ótimo. Sim. O outro método de emagrecimento é muito mais longo. Mas você não vai precisar passar por corte, você não vai precisar chorar. Gente, vocês têm noção que é chorar vendo os outros comendo e você não poder comer? Porque agora, pra eles, é tranquilo. Em um mês você tá comendo. Na minha época, um mês, filho, eu não tava nem no pastoso. Uau. Em um mês. Então eu chorava vendo, ai, morrendo de vontade de comer aquilo e não podia. Porque na cabeça da gente, naquela época, eu ia colocar, você come, você morre. Então você não quer morrer. Até porque você fez cirurgia para poder emagrecer, para poder viver. Sim. Então você não vai comer, então é horrível. Então eu acredito sim que tem outras formas de emagrecimento com ajuda, porque eu acho que sozinho também não rola. Não dá, né? Difícil pra caramba. Se fosse fácil, o mundo inteiro seria magro, né? Com certeza. E você fez a cirurgia 10 anos atrás, depois você começou a engordar. Como é que foi? Como que você engordou e como que você conseguiu emagrecer depois? Eu engordei assim que minha filha nasceu. Na minha gravidez eu não engordei nada, eu engordei 9 pounds só na minha gravidez. E depois que a minha filha nasceu, eu tive alguns problemas sérios no meu casamento. E foi com que isso gerasse uma depressão pós-parto. Quando ela estava com 11 dias de vida, tudo começou. Eu me tranquei e a única coisa que eu fazia, sabe aqueles pacotes da Hershey's do Costco? Eu comia tipo aquele em 2 dias. Uau! Então é muito, é tipo um pacote desse tamanho de chocolate. Eu não dormia porque eu queria, ao invés de dormir, eu queria comer. Então eu passava a noite comendo. E eu me matava. Só que quem já fez a bariátrica, a gente passa mal com chocolate. Então o que acontecia comigo? Eu vomitava. 1 segundo depois que eu vomitava, eu já estava comendo de novo. E aquilo virou um ciclo. E isso gerou uma bulimia. Uau. Mas isso não significa que eu vomitando, aquilo não ficava no meu corpo. Então, em 2 meses eu engordei 40 quilos. Tipo, foi assim. Caramba, 40 quilos. Era café da manhã Dunkin' Donuts, almoço era McDonald's, aí à tarde eu comia Dunkin' de novo, e à noite era um hambúrguer, pizza, e eu só queria assim. Eu só queria comer assim. Então a minha rotina era essa, acabou engordando muito rápido por causa da depressão pós-parto. 6 meses depois que minha filha nasceu, eu vi o que estava acontecendo, até porque eu não levava minha filha nos médicos nem nada, porque eu me tranquei realmente.
E a assistente social veio até mim, porque aqui eles vão atrás da gente, né? Ele veio até mim e falou, você precisa de ajuda. Foi aí que eu comecei os tratamentos, que eu comecei terapia e tal. Não emagreci, mas pelo menos eu comecei a tratar o meu psicológico, que era uma coisa que eu deveria ter feito desde quando eu operei. Fez a cirurgia. Deveria ter 10 anos, 8 anos atrás. Né? Isso. Então foi aí que eu engordei. E pra eu emagrecer, eu falei, eu não quero passar por isso de novo. Eu comecei a buscar. Eu tive a ajuda da minha irmã, que ela tem um método de emagrecimento, mas infelizmente ela não pode atuar aqui nos Estados Unidos. Qual que é esse método? Fala para as pessoas que estão no Brasil saberem também. Esse método é o Affinicy. Você muda totalmente o seu estilo de vida. Você começa a comer saudável, mas isso, o que eles fazem? Eles também te ajudam. Tem um grupo no WhatsApp, que eles entram. A mesma coisa que eu faço com todo mundo aqui, ou com alguns brasileiros que não tem condições no Brasil. A gente pesa uma vez por semana, entendeu? Posta a comida, porque às vezes a pessoa come alguma coisa errada e tudo mais. Então eu tive a ajuda dela e tive a ajuda de algumas pessoas, como Mid Simone, eu comecei a assistir ela, na época era Snapchat. E a gente se assistia, a gente ajudava um outro, que eu comecei a low carb e com o tempo eu fui adaptando a minha dieta pra mim. Porque nem o Affinicy era totalmente bom pra mim, que eu gosto de algumas coisas que ali não era permitido naquela dieta. E o low carb também tinha algumas coisas que eu modificava. Então eu acabei fazendo a minha dieta pra mim. Que é pra você, como você tá dizendo. Não, a dieta que ela faz não é pra qualquer um, é pra ela. Então se você procurar esse Affinicy, eles com certeza vão te ajudar e você no futuro vai adequar a dieta pra você. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Depois que você emagreceu da primeira vez que você fez a cirurgia, você se aceitou? Como que foi com excesso de pele? Como é que foi depois? Se você gostava, se você se olhava no espelho e falava, não, eu tô magra, tô legal, gostei, é isso mesmo, tô feliz com o resultado. Então, do primeiro emagrecimento, eu ficava muito feliz. Toda vez que eu perdia peso. Tanto que eu não tinha ainda neura com a balança, porque isso é outro problema que a gente cria. Mas eu não tinha neura com a balança, mas eu via as roupas ficando, tipo, imensas. Eu tenho calça até hoje, que era assim, eu caibo dentro, minhas sobrinhas e minha filha, a gente cabe dentro de uma única calça. Uau. Então do primeiro emagrecimento, eu gostava muito de ver o resultado, sabe? Quando eu tava grávida, eu fiquei muito preocupada se minha barriga ia ficar de grávida, ou se as pessoas iam achar só que eu tava gorda. Porque eu acho que essa é a maior preocupação de uma mulher que engravida depois da cirurgia. Porque é esquisito, você tá na fila do banco no Brasil e você é só gordo. Aí a pessoa fala, não, você pode passar que você tá grávida, né? Não tá. Né? E principalmente porque existem vários tipos de shape de corpo, né? Sim, sim. E o meu não era que tinha barriga grande. O meu era tudo grande. Entendi. Então eu não tinha barriga assim pra frente. E o meu maior medo foi se minha barriga ia ficar de grávida, que graças a Deus a minha barriga ficou de grávida, fiquei com a barriga linda, maravilhosa. O problema foi no segundo emagrecimento. Então, no primeiro emagrecimento eu não tive problema quanto a aceitar meu corpo do jeito que ele estava. Agora, nesse segundo emagrecimento eu tive bastante. E o que aconteceu nesse segundo emagrecimento? Por que você não gostou mais do seu corpo? O que mudou? Mudou muito a característica, as peles aumentaram, diminuíram? Como é que foi? Eu acredito, por causa disso, de emagrecer e diminuir, eu não sei se tiver algum médico que pode me corrigir, eu fiquei muito mais flácida do que a primeira vez. Então as minhas peles ficaram muito mais. Na época eu tinha 11 quilos de pele, agora eu já fui no médico e disse que eu tenho 13. Então, e isso que eu não tô no peso, porque eu fiquei muito mais magra da outra vez. Dessa vez eu tô um pouco mais gorda ainda, eu tô quase 10 quilos mais gorda do que eu emagreci. Mas o meu corpo, quando eu emagreci da primeira vez, ele ficou de um jeito, agora ele ficou outro. E eu me olhava no espelho, eu chorava. Eu preferia estar gorda do que magra com as Mas peles. por quê? O psicológico da gente. A gente não trata o psicológico. Eu fazia a minha dieta direitinho. Eu fiquei ali, anos, né? Fazendo a dieta, buscando e tudo mais. Mas o nosso psicológico não acompanha o seu estômago e a sua boca. Então, o que aconteceu? Isso começou a gerar a minha depressão, meus problemas psicológicos. A depressão veio, então, depois da cirurgia bariátrica, assim, depois de você fazer a cirurgia, emagrecer, engordar, emagrecer de novo. Aí veio a depressão. Não, a depressão... Como foi? Depois que eu operei, tudo frustra. E quando eu não consigo entender, mas isso é real, eu não tenho explicação pra isso.
Mas se você se sente frustrado agora, você vai se sentir muito pior, 10 vezes pior, a frustração do que antes da bariátrica. Isso com a depressão. Depois da cirurgia. Uau. Então, o que faz gerar a depressão? Porque antes você lidava com a sua vida, agora você vai lidar muito diferente, eu não sei o porquê. Alguma coisa tem a ver com isso, sabe? Entendi. Com a cirurgia. Se eu tivesse passado tudo que eu passei com meu ex-marido no casamento, assim que a Sophie nasceu, com agressão, com tudo que eu sofri, se eu não tivesse operado do estômago, eu teria lidado de outra forma. Entendi. Porque o nosso psicológico já fica... Eu acredito que seja por causa... A gente quer comer uma coisa, a gente quer comer demais. Você coloca no prato muito mais do que você pode? Você quer comer? Não... Você ainda coloca no prato muito mais do que você pode, sim. mais que você diminuiu. Você Sim, ainda verdade. coloca muito mais do que você pode. Então tudo isso vai frustrando a gente. E aí que vai gerando esse problema de depressão. Então, aí que gerou a depressão pós-parto. Depois eu me tratei, fiquei mais 6 meses tratando, minha filha já tinha 1 ano e pouquinho. Eu comecei a sair na rua e tal, e começar a querer fazer as dietas. E aí que tudo começou. Depois, nesse segundo emagrecimento, porque eu me olhava no espelho, eu me via horrorosa. Eu tinha vergonha. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir uma praia, porque aqui a cirurgia é muito cara. Muito cara. No Brasil, com 12 mil dólares, você faz seu corpo todo. Aqui, com 12 mil dólares, você não faz nem barriga. E eu tenho muita pele no rosto, eu tenho no braço, eu tenho na barriga, eu tenho na perna. Tudo é muita pele. Então, a gente não tem condições de fazer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aceitar o nosso corpo. E aí que começou esse negócio de depressão forte, que veio vários outros problemas junto com a depressão esses últimos meses. Que foi porque eu não aceitava o meu corpo e eu preferia estar gorda do que estar com de novo, né? De novo. Caramba, tá vendo, gente? Não é fácil. A gente tem que cuidar do psicológico também. Não acha que só fazer a cirurgia você vai viver bem e acabou. Você tem que... Aqui, a mente, tem vários vídeos que eu falo que a gente tem que trabalhar a nossa mente. Se não trabalhar a mente, não tem como. Você vai emagrecer, vai se frustrar, vai ficar gordo de novo, vai entrar em depressão. Então vamos trabalhar a mente, vamos usar os psicólogos que a gente tem no nosso Brasil, nos Estados Unidos. Vamos procurar um tratamento, procurar uma ajuda. Eu queria saber um pouquinho que você teve síndrome do pânico também, junto com a depressão. Conta pra gente como que é ter a depressão e síndrome do pânico. São coisas totalmente diferentes? Como que é? Totalmente diferente. O problema é quando você tem depressão, ansiedade, que isso me gerou um eating disorder, e o síndrome do pânico tudo junto. Então eu tinha esses 4 problemas em um. Porque eu nunca tinha tratado, até minha irmã comentou comigo depois que eu melhorei. Você deveria ter tratado o seu psicológico muito tempo. Que isso não teria chegado onde chegou. Mas como eu descobri, eu comecei a querer dormir demais. Eu tava na Flórida, eu comecei a só querer dormir, eu achava aquilo estranho. Eu falava, minha anemia deve estar ruim demais, né? Voltei a tomar os meus remédios, mas isso não foi melhorando, foi piorando. Porque eu parei de trabalhar, eu queria deixar minha família de lado, eu queria deixar tudo só pra dormir. E aquilo, eu ficava pensando, mas meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu já nem quero mais cuidar da minha filha, porque eu só quero dormir. E na minha casa não dá pra dormir, porque tem criança, tem os afazeres da casa. Sim. E eu comecei a me dar o desespero. Eu chorava demais, desesperadamente, por que eu só quero dormir? E eu não entendi o porquê eu só queria dormir. E foi aí que deu a primeira crise de pânico, que eu achei até que eu tava tendo um heart attack, porque é horrível. Ataque do coração. Desculpa. Eu achei que tava tendo um ataque do coração, um infarto, porque é horrível. Você sente tudo. Você sente sua pressão tá alta, você sente seu coração tá acelerado, você sente fadiga, falta de ar, tudo isso, que na real é só o seu psicológico. E eu tive a primeira crise nesse dia, no mesmo dia eu tive uma outra crise. Eu tremia, eu suava demais, o coração muito acelerado, eu não conseguia falar, eu só chorava. Passou, no outro dia eu tive 3 crises. Aí eu comentei com minha irmã. Tipo, no outro dia mesmo, assim? No outro dia. Uau. Eu tive 3 crises. Aí eu voltei pra casa. Isso eu tive que sair da minha casa pra ir dormir na casa de outra pessoa, que tava tudo no silêncio, porque a única coisa que eu queria era dormir. E isso me dava desespero. Então, se a pessoa dorme demais ou, tipo, sente que ela só quer dormir, você acha que isso tem alguma coisa a ver, que ela pode procurar um médico? Tem que procurar um médico. Tá vendo, né? Tem que procurar um médico. Como eu já tinha tido o episódio de depressão antes, com a depressão pós-parto, eu comecei a me ligar. Não é normal, porque eu só tava chorando.
Aí o que eu fiz? No terceiro dia eu já procurei o médico. No segundo dia, depois da terceira crise, eu liguei pra médica aqui, que aqui eles são assim, se você falar o problema no telefone, eles já são assim. Então no outro dia, no terceiro dia, eu fui na médica. Cheguei lá, já comecei a chorar, nem perguntou por quê, eu não conseguia falar aquilo pra ninguém. Mas com ela eu conseguia. Eu não conseguia falar com a minha família, não conseguia falar com um amigo, nem não conseguia falar com ninguém. E a depressão acho que é muito difícil, porque as pessoas não conseguem se identificar que tá depressiva, né? Igual você conseguiu. No terceiro, tipo, no segundo dia você já sabia. Agora as pessoas que estão tendo pela primeira vez não sabem, tipo, eu quero dormir, só dormir, não quero sair de casa. Acha que é normal, não acha que é depressão, mas que pode ser uma depressão. Então fica ligado, gente. Se vocês estão passando por isso, procura um médico, vai ver o que é. E a médica falou, olha, Thaís, do jeito que você tá, você não vai conseguir nem com terapia. Ela me passou medicamento porque eu tava embaixo do baixo. Porque é horrível você querer se matar por causa da depressão. Porque a sua solução, se você morrer, vai passar tudo. Sim. A sua família vai ficar de boa, porque eles estão tristes por te ver assim. Então, se você se matar, aquilo ali vai ficar bem. Se você se matar, os seus problemas vão acabar, entendeu? Sim. E aí todo mundo vai ficar bem. Olha a noção, loucura, a gente não pensa nos outros como se eles vão sofrer, a gente pensa como se eles vão ficar bem. Né? E aí o que eu fazia? Eu te dar relapsos, porque eu chorava, porque vinha pensamentos na minha cabeça o seguinte: toma bastante remédio, se você tomar bastante remédio, você vai pro hospital dormir. E lá você vai dormir tranquila. Uau. Quando eu acordava para aquilo, tipo, acordada, mas quando eu acordava para aquilo, eu falava, meu Deus. Que loucura. E isso comecei a ter medo dos meus pensamentos. Esses remédios que eu tomava, um deles, o efeito era você ter ainda mais pensamento suicida. Então, o meu pânico era dos meus pensamentos. Peraí, então você tá me dizendo que os remédios remédio para depressão, ele pode te dar pensamento para se matar, suicida. Que loucura! Então não vale a pena tomar um remédio? Precisa. Porque se não fosse esse remédio, meu pânico não teria melhorado. Mas o remédio te fez melhorar do pânico, mas ao mesmo tempo te fez pensar em se matar. Eu pensava, que loucura, só que por causa da depressão, eu tinha medo. A depressão faz com que a gente queira se matar. O pânico faz com que a gente tenha medo de morrer. Então, por causa do pânico, eu não me matava, sabe? Teve um dia que eu vi minha mãe chorando. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha família? Eu preciso morrer. Eu vou acabar com isso, porque ela não pode ficar desse jeito, então eu vou acabar com isso. Só que eu ainda estava no processo de aceitação de poder passar pela cozinha, porque eu tinha medo do meu pensamento pensar que ali tinha uma faca. E eu poderia me matar com aquela faca. Que loucura, gente. Um dia minha filha trouxe uma tesoura para eu cortar a tag da roupa dela. Eu fiquei desesperada, falei, some daqui, porque eu tinha medo de olhar para um travesseiro e meu pensamento pensava, se aquilo ali eu me afogar, eu posso me matar. Então, o pensamento, você vê como é que faz, entendeu? Então, meu pânico era dos meus pensamentos. Como eu já tinha tido a primeira vez e ajudei já muita gente com depressão, eu comecei a olhar. Falar assim, eu não posso, eu vou precisar me ajudar. Como eu comecei a gente parou com esse remédio, que faz com que a gente melhore o nosso humor, que a gente tenha mais disposição. Só que isso faz ter os pensamentos suicidas, o mesmo remédio. Então, eu comecei com a médica, porque isso estava pra me deixar louca. Eu falei, eu tô agora controlando as minhas crises de pânico. Eu controlava. Porque eu aprendi a controlar as minhas crises de pânico. Só que se eu não tivesse passado por isso tudo antes, não tivesse ajudado várias pessoas, eu não teria conseguido fazer isso. E a gente parou com esse remédio que eu não tive mais pensamento suicida. Eu não quis mais me matar. Eu queria viver. Tudo bem que a tristeza vinha, eu ficava na minha cama chorando ali no quarto, mas aquele pensamento de se matar eu já não tinha mais. E nem os pânicos, de medo do que eu ia pensar, entendeu? Aí que eu comecei a focar, não, peraí, se eu ficar respirando fundo quando eu tenho crise de pânico, piora, porque você ventila o seu cérebro. O que eu faço? Eu comecei a só fazer coisas pra distrair meu pensamento. Então, quando eu comecei a tratar o pânico, foi tudo melhorando. Eu ainda tomo remédio, ainda me vem momentos tristes, tem dia que eu só quero ficar na cama. Quando eu desapareço do Instagram, todo mundo me pergunta que você tá bem? Mas é porque eu ainda tenho esses momentos de tristeza, ansiedade, às vezes eu não consigo dormir à noite. Porque ter depressão e ansiedade é muito horrível. Você vê o quarto desarrumado.
A sua ansiedade, meu Deus, eu preciso arrumar esse quarto. Só que a sua depressão não deixa você arrumar. Não faz com que você queira levantar da cama pra você arrumar. Então isso é uma briga, luta diária. É uma luta É diária. É um conflito muito grande na cabeça, né? Mas que a gente vai vencendo. Então não é uma coisa que vai ser aqui, sabe? Então isso vai ser com o tempo. Mas graças a Deus eu tenho aprendido a lidar. E o melhor de tudo, a gente ajuda pessoas, né? Isso que Só é da gente falar o que tá acontecendo com a gente, muita gente fala, meu Deus, isso tá acontecendo comigo. Eu recebo muitas mensagens de gente que queria se matar e agora eles querem viver por causa da minha história. Eu recebo mensagem de pessoas que falam, nossa, é incrível o quanto você sabe lidar com o pânico. E isso tá me ajudando muito, porque eu tenho aprendido como lidar. Porque é aquilo que a gente fala, os médicos você vê uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Isso você tem que aprender. Só tá, então explica pro pessoal como é que foi o tratamento mesmo, como que você conseguiu sair do pânico, da depressão e de todos esses problemas, da ansiedade. Tá curada? Não. Não tá curada, mas tá conseguindo. O pânico eu estou curada. Eu não tenho mais medo dos meus pensamentos, eu não tenho medo de sair ali e dirigir. Porque quando o pânico começou, eu até emagreci 5 quilos em uma semana. Eu tinha medo de comer, eu tinha medo de dirigir, eu tive crise de pânico no mercado porque eu tinha medo de ir pro mercado. Uau. Então isso tudo, mas o que eu fiz? Não é porque eu tenho medo de ir pro mercado que eu não vou no mercado. Eu preciso ir pro mercado. Tem que ir. Então o que eu fazia? Levantava e ia, com medo, mas eu ia. Comida, morria de medo. E olha que todo mundo veio cozinhando, comendo as minhas coisas saudáveis e tal. Eu falei, eu vou fazer e vou comer. Então eu cozinhava, comia um pouquinho, beleza, mas eu fazia, sabe? É com medo, mas com medo vai. Eu sei que pra quem tem depressão é muito difícil a gente falar isso, porque eu tenho. Então é muito difícil eu falar pra você, ô, levanta dessa cama e vai fazer. É muito difícil, é uma luta diária. Sim. Mas quando você acha, no meio disso tudo, tem sempre 1% de vontade. Eu sei que eu preciso levantar dessa cama, mas eu não consigo. Quando eu sei que eu preciso levantar, o que você faz? Levanta. Não deixa o outro pensamento vir, sabe? E aí que você vai fazer as coisas. Entendi. Tá vendo, pessoal? Não deixe de fazer as coisas pela depressão. Ela pode estar aí com você, mas você precisa fazer as coisas. É isso? É isso, né, Thaís? É isso. Por mais que não precise, mas pra você melhorar, é melhor que você faça. Como que tá a sua autoestima hoje? Como que você se sente? Ah, porque você tá toda maquiada, toda bonitona. Como é que tá? Maravilhosa. Quando eu comecei a me aceitar, que com isso que veio de síndrome de pânico, depressão, ansiedade, veio uma força pra aceitar o meu corpo, eu não sei dizer. Eu acho que é tudo permissão de Deus. Porque se isso não tivesse acontecido, eu ainda teria vergonha. Porque eu chorava, meu corpo tava horroroso. E isso me veio uma força terrível. E eu comecei a seguir uma canadense que ela passa pelas mesmas coisas que eu. Até tinha conversado com ela, por que você vai fazer no Brasil a cirurgia? Ela tem milhões de seguidores. Por que você vai fazer no Brasil? Ela falou, porque é assim que eu ajudo pessoas. Então, ela mostrar o corpo dela, a gente precisa se aceitar. Não é porque eu, por enquanto, eu não posso fazer minha cirurgia pra remover as peles extras, que eu não tenho que me aceitar. Vou ficar chorando pelo corpo que eu tenho? Se lamentar, né? Isso, se lamentar é a palavra. Não, você não pode. Vai, entendeu? Eu comecei a me aceitar. Agora, eu vivo na Flórida, né? Eu coloco biquíni, como eu tava te falando, coloco short, porque o meu maior vergonha e o que mais me deixava triste é que eu não poderia ser uma mulher de verdade. Como as outras mulheres, que eu não ia poder cuidar da minha filha legal, sabe? Por causa das minhas peles, que eu não ia poder ir num parque com ela, na praia com ela, porque eu não podia, eu tinha vergonha de pôr biquíni. Que eu não poderia usar um short, que eu adoro short, né? Principalmente aqui o calor, quando é calor é muito quente. E eu não poderia usar porque minha perna é horrível. Eu não poderia mostrar minha barriga. Foi aí que me deu força. Peraí. Se tem muita gente falando que eu inspiro elas, a inspiração que eu dou pra elas que faz com que eu me ajude a me inspirar. Então o que eu comecei a fazer? Não, vou começar a mostrar isso. Porque eu escondia. Eu devo ter umas 30, 40 leggings. Porque legging é a roupa melhor que você coloca e ela aperta a sua pele. Porque eu, com esse tanto de pele, parece que eu ainda sou gorda. Parece que eu sou magra daqui pra cima. Mas isso tanto de pele faz aparentar gorda. Então a legging esconde. Eu falei, o quê? Nunca mais é legging. Eu coloco as minhas calça jeans, eu coloco as minhas roupas, o povo vai falar, eu tô me amando. Eu tô me arrumando, eu tô aprendendo a fazer maquiagem, porque eu tô gostando de mim. E eu mostrando isso pras pessoas, as pessoas estão se amando, sabe? As pessoas conseguem se amar pelo corpo que elas têm. Porque o que importa não é o que o outro fala pra você. O que importa é o que você sente
de você, que é assim que vai te ajudar. Então hoje eu posto foto de calcinha sutiã com aquele tanto de pele fora, mas é isso que importa pra mim. É ajudar as pessoas, então nisso acaba me ajudando. Que legal, tá vendo, pessoal? É uma história de superação maravilhosa. Eu queria que, para finalizar aqui, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão passando pela depressão ou pelo excesso de pele, que tá com algum problema assim. O que você pode falar para elas? Primeiro, procure ajuda. A gente sempre acha que a gente vai conseguir sozinho, mas a gente não consegue. Eu sempre falo que eu sou uma super mulher. Aham. Porque eu supero as coisas que vêm do dia a dia. Isso eu falo todos os dias no meu Instagram, nos meus stories. Mas eu não sou uma super mulher pra fazer tudo sozinha. Eu não consigo fazer o que os remédios fazem, eu não consigo fazer o que o profissional faz. Então primeiramente, você tem que procurar ajuda. Depois, não é só o remédio que vai fazer com que você melhore. Então você precisa buscar isso dentro de você. Você sempre vai ter um amigo. As pessoas acham que a família é o que ajuda a gente a sair disso. Não é. Não é todo mundo, tá? 90% das pessoas que têm depressão, elas não conseguem sair disso por causa da família. Porque a família quer ajudar, só que nisso de querer ajudar acaba atrapalhando mais. Tem tanta gente com câncer aí, terminal, e quer viver. Isso é você matar uma pessoa que tem depressão. Você não compara uma dor com a outra. Porque a dor que ela tá sentindo da depressão é muito maior do que a pessoa que tá com câncer terminal. Então a família acaba não ajudando. A família às vezes acaba atrapalhando isso, querendo ajudar. Não me levem a mal, querendo ajudar, eles acabam atrapalhando nesse meio de você tentar sair disso tudo. Então, primeira coisa, procure ajuda. Mas eu não quero tomar medicamento. Eu continuo tomando. E eu sempre peço pra Deus, eu não quero ficar dependente desses remédios. Eles estão aqui pra me ajudar agora. Mas depois eu não quero mais tomar, porque é horrível. Mas procure ajuda e sempre tem algum amigo, alguém que você confie muito, pra você conversar, sabe? Conversa ajuda bastante. Nossa, por isso que eu falo, eu não conseguia contar pra ninguém, eu não conseguia falar com ninguém sobre o meu problema. O que eu fazia? Gravava story. Porque pro meu telefone eu conseguia. Então, eu não tava nem aí pra quem tava ouvindo. Mas eu conseguia me soltar, falar, olha, eu tô aqui no mercado agora, tá me dando uma crise de pânico. Eu fui no mall, no shopping, com uma amiga, eu tive 3 crises lá. Uau. A primeira crise eu fiquei desesperada, a segunda eu já fiquei mais tranquila, a terceira eu fiz de conta que não tava nem acontecendo. Eu tava com falta de ar, eu tava suando, eu tava tremendo, mas continuei vendo roubo, continuei fazendo as coisas. Por quê? A gente vai começando a treinar a nossa mente pra desviar disso, até que você se cura por completo. Lembrando que depressão sempre tem picos que voltam depois. A gente sempre tem que pedir pra Deus pra que não volte. Mas a gente nunca tá curado por completo, porque tá sempre aqui. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com a Thaís Moura. O Instagram dela tá aqui embaixo. Não esquece de seguir ela. O meu também tá aqui. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!